Existe um estudo nos Estados Unidos que, na verdade, é um relatório da Standard & Poor's que sai todos os anos. E nesses relatórios, ela compara aí o rendimento dos fundos ativamente geridos, que eles chamam de fundos mútuos lá, com o seu índice correspondente. Por exemplo, se for um fundo de ações de alta capitalização, eles acabam comparando com o S&P 500. E a grande verdade é que a maioria dos fundos ativos, de gestão ativa, perdem para o S&P 500, perdem para o índice de mercado. E isso está nesse livro aqui, ó, Passeio Aleatório por Wall Street. E a gente vai ver agora no detalhe o que está escrito lá. Aqui, esse estudo fala fundo de ação médio rendeu 8,55%, enquanto o índice S&P rendeu 9,69%. Se a gente pegar em um ano, 63% dos fundos são superados pelo S&P 500. Em 5 anos, 84,23%. Em 15 anos, mais de 90%. 92,33% dos fundos são superados pelo S&P 500. Ou seja, não é nada fácil bater o mercado. Lembrando que o S&P 500 ele é um índice, né? É um índice com as 500 maiores empresas de maior capitalização dos Estados Unidos. E o jeito de se investir nessas 500 empresas, nesse índice, é através de um ETF. Existem vários ETFs que seguem esse índice. Um bem famoso é o SPY. Aqui no Brasil, o mais conhecido é o IVVB11, mas é basicamente a mesma coisa. A diferença é que aqui é um fundo que investe num fundo americano. Então, você acaba pagando uma taxa maior, porque você paga duas taxas para o fundo aqui e para o fundo americano. Se a gente vier aqui na composição, que eu quero mostrar para vocês, vocês vão ver que tem as grandes empresas americanas, né? Ó, Apple, Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet, que é Google, né? As ações de classe A, Google aqui de novo, Johnson & Johnson, ExxonMobil e JP Morgan. São as 10 maiores empresas que compõem esse fundo. Facebook estava aqui, mas com a recente derrocada, né, das ações de Facebook, ele saiu das 10 primeiras. Lembrando que é um fundo bem diversificado, né? Aqui tem todos os setores desse fundo. Então, quando você compra S&P 500, você está comprando 500 empresas. É uma cesta com 500 empresas, 500 maiores dos Estados Unidos. Eu sei que você já deve estar pensando aí que é só comprar um fundo de índice, então, que você vai superar aí 93% de gestores profissionais. Bom, quase isso. Investir 100% do seu patrimônio em renda variável não é nada fácil. Não é qualquer um que aguenta a volatilidade. É por isso que eu vou te mostrar aqui uma coisa um pouco diferente. Historicamente, nosso CDI ele tem um carrego interessante. De 95 para cá, a taxa anual composta desse carrego foi de 15,24%. E isso em títulos super seguros, que são os títulos aí do Tesouro Selic. Enquanto seus investimentos em ações vão parecer uma montanha russa, né? O investimento em Tesouro Selic ele vai parecer uma escadinha ali, ó, só de subida. E isso vai diminuir a volatilidade da sua carteira e servir para te tranquilizar. Dá uma olhada nessa tabela que vai aparecer aí na tela, que ela vai mostrar um rendimento de um investimento feito no CDI desde 1995. Se a gente atualizar aqui, né, R$100 lá em 95 pelo CDI, começando ali no início do ano, né? Pegando a rentabilidade de uma aplicação de R$100 em janeiro até dezembro do ano, a gente vê que no acumulado dá 53%, né, para 95% e depois 27% para 96%, assim por diante. Isso aí vai dar, em todos esses anos, lá de 95 até aqui em 2022, 15,24%. Se a gente for no S&P 500, a partir daqui, a gente fazendo esse investimento aí de R$100 em cotas do S&P 500 lá em 95, já, né, transformadas em reais, né, essa cota. A gente vai chegar com um total aqui de R$5.260, né, para essas 2,59 cotas que a gente comprou, que vai dar aí um CAGR de 15,20% ao ano, muito parecido com o CDI. O CDI está aqui 15,24, né, a gente está aqui em 15,20. Se a gente fizer uma simulação investindo em R$200 lá em 95, sendo R$100 no CDI e R$100 no S&P 500 e deixando render até hoje, né? Depois de todos esses anos, a gente teria ali um CAGR, né, durante esse tempo todo de 15,22%, que é exatamente aí a média entre os 15,20 do S&P 500 e os 15,24 do CDI. Então, você vai me perguntar, poxa, Thiago, era melhor eu ter ficado no CDI, né? Afinal, é menos risco e uma maior rentabilidade, apesar de ser pouca coisa, né? Tá, nesse caso aqui, não faz mesmo tanta diferença. Mas o que eu vou te mostrar agora é o pulo do gato da renda variável.
que são os aportes constantes ao longo do tempo. Nessa simulação 2, o que eu fiz? Eu fiz aportes também de R$100, mais de R$100 por ano. R$100 no CDI e R$100 no S&P 500. Esse aporte aqui, eu reajustei ele pela inflação. Então eu peguei o IPCA também desde 95 e reajustei ele pela inflação para a gente não perder o poder de compra, certo? Então o acumulado que eu vou ter em 1º de janeiro de 96 vai ser o quê? Esses R$100 aqui, ajustados pela rentabilidade do ano do CDI de 53,6%, mais o meu aporte de 96, certo? Que vai dar aqui, ó, R$275. Você pode ver que ele é a soma dos dois na formulazinha aqui, tá? Eu fiz isso ano a ano até chegarmos aqui em 2022, final de 2022, início de 2023, mesma coisa, tá? 31 de dezembro para 1º de janeiro. Coloca isso aí como premissa, a gente vai ter um total de R$43.660. Se a gente fizer esse aporte aí de R$100 no CDI todo ano, todo 1º de janeiro. Aí a gente vem para a renda variável, para o S&P 500. E aí que você vai entender o pulo do gato da renda variável. A gente fez a mesma conta, R$100 por ano, todo 1º de janeiro, reajustado pela inflação de 95 a 2023. Qual que foi a diferença? A diferença é gigante. Se a gente vier aqui na nossa conta do S&P 500, você vai ver que eu tenho aqui, ó, cotas compradas lá em 95, tá vendo? R$100, cotas compradas em 95 deu 2,59 cotas. O total de cotas que eu tenho, 2,59 para R$100, ok? Lá em 1º de janeiro de 96, que eu apliquei mais R$100 atualizado pela inflação, que deu 122, eu comprei mais 2,04 cotas. E por que isso? Porque a cota aumentou, o dólar variou, né? Então eu comprei menos cotas. Acumulei um total de 4,63 cotas, o que me deu aqui, ó, R$278. E isso foi acontecendo até 2003, mais ou menos. E aqui, o que começou a rolar? O dólar começou a desvalorizar aqui. O real começou a ganhar valor. E com o real ganhando valor, eu começo a comprar mais cotas. Veja aqui, ó, que eu saí de 0,69 e vim comprar pouco mais que o dobro, 1,50 lá em 2010. 1,5 cotas em 2010. Até que em 2014 começou a cair meu poder de compra de novo e eu comecei a comprar menos cotas efetivamente, né? Com a mesma aplicação corrigida aí pela inflação. Eu sei que ao final, né, de 2022, aqui início de 2023, eu vou ter 27 cotas, que vai me dar aí nos preços de fechamento de sexta, dia 24 de dezembro, R$ 54.889. A diferença é gigante. E por que disso? Porque a renda variável ela tem um pulo do gato. Quando você compra constantemente em renda variável, você compra em momentos de alta do mercado, então as cotas vão ser maiores, mais caras, e você compra em momentos de baixa do mercado e as cotas vão ser mais baratas. E esse momento de baixa é o pulo do gato, porque você consegue comprar com a mesma quantidade de dinheiro mais cotas. E quando o mercado se recupera, você vai ter uma rentabilidade maior nessas cotas compradas bem baratas, certo? E isso vai, como um todo, aumentar a rentabilidade que você vai ter em relação à aplicação de renda fixa, por exemplo. Pô, então é só investir em renda variável. Agora eu não quero saber do CDI de novo, que eu vou ter muito mais rendimento do que eu teria se eu dividisse a carteira, pô. Aí que tá o problema. Não necessariamente. Se a gente voltar na tabela, você vai ver que aqui, ó, em 1º de janeiro de 2022, essa mesma quantidade de cotas, ela estava valendo R$ 73.554. Então a gente teve um tombo aqui, ó, de 25%. No valor da nossa posição em renda variável. Entretanto, se a gente está fazendo um investimento no CDI em conjunto, né, a minha carteira como um todo, ela não cairia 25% caso eu tivesse, né, em comparação a um investimento inteiro de 100% do meu dinheiro no S&P. Ela cairia menos da metade disso, ela cairia 11,75%. E por que isso é importante? Porque a gente está falando de investimento para aposentadoria aqui, investimento de longo prazo. E você não quer ser pego de surpresa com a baixa do mercado justamente no momento que você está se preparando para aposentar e usar esse dinheiro. Então, é por isso que é válido você ter aí uma parte desse portfólio em renda fixa. Nesse exemplo aqui, eu dividi os aportes 50-50
E você vai ver que a gente chegou aqui num montante em renda variável de 65% contra 34% de renda fixa, tá? Mas existe uma forma melhor de você fazer essa divisão. O ideal é, primeiro, começar com um percentual que vai te deixar confortável, porque o investimento de longo prazo é justamente isso. Você tem que ficar confortável com a variação do seu capital, justamente para você não sair na hora errada e vender tudo no momento de baixa para depois voltar quando o mercado estiver eufórico de novo, na alta, e começar a dilapidar sua riqueza, seu patrimônio. Ou seja, você tem que conhecer sua tolerância. E não adianta pensar que é um fundo bem diversificado, o S&P 500 não vai cair tanto. Olha, caiu 25% esse ano. Em 2009, por exemplo, depois da crise do subprime lá nos Estados Unidos, foi de quase 40%. Então, você tem que ter uma tolerância razoável para ver seu patrimônio ele caindo 40% e não vender. Ao contrário, comprar, porque esses momentos de baixa são os melhores, né? E quando você faz esse balanceamento, você determina um percentual para renda fixa e variável, você se força a comprar na baixa e vender na alta. Porque quando o seu montante de renda fixa passar daquilo que você determinou, você vai vender a renda fixa e comprar a variável e vice-versa, tá? Você quer uma regra de bolso para determinar esse percentual? Segue a seguinte: começa com 90% em renda variável e 10% em renda fixa. Aí você pega dessa renda variável, desses 90%, e diminui 1% para cada ano de idade que você tiver. E joga esse 1% que você diminuiu da renda variável para a renda fixa. Por exemplo, um investidor com 30 anos, ele vai ter 90 menos 30 em renda variável, que vai dar 60, e 10 mais 30 em renda fixa, que vai dar 40. Ele vai começar com um portfólio de 60% em renda variável e 40% em renda fixa. À medida que ele for envelhecendo, ele vai diminuindo 1% por ano do montante destinado aí à renda variável e aumentando 1% ao ano para o montante de renda fixa. De forma que quando você chegar lá na sua idade de aposentar, que seja aí 70 anos, por exemplo, daqui 40 anos, esse investidor ele vai ter 20% só em renda variável e 80% em renda fixa, o que vai dar ali uma proteção contra a volatilidade para ele, evitando aí o risco dele chegar nesse momento de aposentar num período de baixa do mercado. Trocando em miúdos e resumindo o que eu falei nesse vídeo, você vai montar um portfólio dividido entre renda variável e renda fixa, aplicar os valores destinados ao investimento da sua renda aí mensal nesse portfólio constantemente, pode ser mensalmente, trimestralmente, anualmente, como você preferir, e fazer o balanceamento. Lembrando que para investir no CDI aqui no Brasil, você pode comprar o Tesouro Selic ou você pode colocar o seu dinheiro em qualquer CDB de praticamente qualquer grande banco que pague 100% do CDI. E para investir no S&P 500, através de uma corretora brasileira, na Bolsa Brasileira, é só você comprar IVVB11, que é o ETF que investe em um outro ETF americano, que por sua vez investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você tiver conta numa corretora no exterior, você pode comprar o SPY, o SPY, ou o próprio IVV. Aí, se você quer ter um guia um pouco mais completo de como começar a investir do zero, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar.